Clara caminhava apressada pelas ruas do centro, segurando a mão de Sofia com firmeza. O coração batia acelerado, não apenas pelo nervosismo da entrevista, mas também pelo peso de saber que não tinha com quem deixar a filha. Sofia, com apenas 5 anos, olhava ao redor curiosa, sem entender a seriedade que estampava o rosto da mãe. Ao chegar ao imponente prédio espelhado da empresa, Clara respirou fundo. Ajustou a blusa simples, ajeitou o cabelo rapidamente e entrou. O contraste foi imediato. Ela, com roupas modestas e uma filha ao lado, parecia destoar completamente do ambiente luxuoso e frio da recepção. As primeiras reações não demoraram a aparecer. Uma recepcionista, de sorriso forçado, a olhou de cima a baixo, franzindo a testa ao ver a criança. 2 funcionários, sentados em poltronas, trocaram olhares e riram discretamente, como se a cena fosse uma piada. Clara percebeu cada detalhe, cada olhar atravessado, e sentiu o rosto corar. Enquanto preenchia seus dados no balcão, ouviu sussurros abafados. Quem traz criança para uma entrevista? Que irresponsabilidade! O peso das palavras atingiu fundo, mas Clara permaneceu firme. Apertou mais a mão de Sofia, que a olhava com inocência e um sorriso pequeno, tentando transmitir conforto. A menina, sem entender o julgamento ao redor, encostou a cabeça no braço da mãe e sussurrou baixinho: vai dar tudo certo, mamãe. Clara conteve as lágrimas. Dentro dela, um turbilhão se formava: vergonha, insegurança, medo de ser rejeitada mais uma vez. Mas havia também determinação. Ela não estava ali apenas por si mesma. O silêncio da recepção se tornou sufocante. Cada passo, cada olhar parecia empurrá-la para fora. Ainda assim, Clara endireitou a postura, respirou fundo e decidiu que enfrentaria o que viesse. A entrevista ainda nem havia começado, mas a batalha já estava em curso. Clara se acomodou em uma das cadeiras da recepção, tentando ignorar os olhares curiosos e os cochichos que ainda pairavam no ar. Sofia brincava com uma pequena boneca de pano que sempre carregava consigo, alheia ao julgamento em torno delas. O relógio da parede parecia marcar cada segundo com mais lentidão, como se o tempo estivesse conspirando contra a paciência de Clara. Foi então que Camila apareceu. Vestida impecavelmente em um conjunto de alfaiataria caro, ela caminhava com passos firmes e olhar altivo. Era conhecida na empresa por sua ambição desmedida e pela forma como eliminava qualquer um que pudesse ameaçar sua posição. Ao ver Clara sentada com uma criança, Camila arqueou a sobrancelha e esboçou um sorriso irônico. Ela se aproximou de 2 colegas próximas ao balcão e, em voz suficientemente alta para que todos ouvissem, deixou escapar: imagina contratar alguém que nem consegue arrumar uma babá? Se não dá conta da própria vida, como vai dar conta de um cargo importante aqui? Risadinhas abafadas se espalharam pelo ambiente. Clara sentiu o rosto queimar. Fingiu ler um documento em suas mãos, mas seus olhos estavam marejados. Sofia percebeu imediatamente a mudança na mãe. A menina encostou a cabecinha no ombro de Clara e disse com inocência: mamãe, não fica triste. Eu tô aqui com você. Essas palavras simples ecoaram no coração de Clara como um alívio breve. Ela respirou fundo, tentando recompor-se. Mas Camila não parava. Caminhando de um lado para o outro, lançava olhares de desprezo e cochichava veneno nos ouvidos de quem estivesse perto. Alguns funcionários riam discretamente, outros, desconfortáveis, desviavam o olhar. A espera, que já era angustiante, se transformava em um teste cruel de resistência. Clara apertava a boneca de Sofia junto à filha, como se naquele pequeno gesto encontrasse forças invisíveis para enfrentar o que ainda estava por vir.
A porta da sala de entrevistas se abriu com um rangido leve. Clara segurou firme a mão de Sofia, mas, ao perceber os olhares frios que a aguardavam do outro lado, soltou-a delicadamente e pediu à filha que se sentasse em uma cadeira próxima à porta. Sofia obedeceu, com um olhar curioso, abraçando sua boneca de pano. À frente, uma mesa comprida separava Clara de 3 diretores. O ambiente era gelado, iluminado por luzes brancas que destacavam a frieza nos rostos sérios dos entrevistadores. Entre eles, Marcelo, um homem de terno escuro, olhar arrogante e voz cortante, se destacava. Seus olhos varreram Clara de cima a baixo, pousando por um instante na criança, com evidente reprovação. "Então é assim que chega para uma entrevista?" perguntou Marcelo, sem disfarçar o tom de desprezo. "Trazer uma criança, isso mostra falta de preparo e seriedade." Clara sentiu o impacto das palavras como se fossem pedras. Engoliu em seco, mas manteve a postura ereta. Seu coração disparava, mas não permitiu que as lágrimas se formassem. "Senhor, eu não tinha com quem deixá-la hoje. Preferi ser honesta e estar aqui, a perder uma oportunidade tão importante", respondeu, a voz firme, mas com uma leve tremura que denunciava sua tensão. Os outros 2 diretores, Renata e Augusto, trocavam olhares silenciosos. Nenhum deles ousava intervir, deixando Marcelo conduzir o tom hostil. Ele recostou-se na cadeira e sorriu com cinismo. "Se a senhora não consegue administrar sua vida pessoal, como espera administrar responsabilidades em uma empresa desse porte?" disse, cruzando os braços. Clara respirou fundo, buscando forças no pequeno olhar de Sofia, que, mesmo sem entender, sorria timidamente para encorajá-la. A dignidade era sua última defesa. Mesmo diante da humilhação, ela sabia que não poderia recuar. O ar dentro da sala parecia mais pesado a cada segundo, e a verdadeira batalha apenas começava. O silêncio da sala de entrevistas foi quebrado por um som baixo, quase tímido. Sofia, cansada da longa espera e do ambiente pesado, começou a esfregar os olhinhos. A boneca de pano escorregou de suas mãos, em seguida, o choro infantil preencheu o espaço frio. Era um choro de exaustão, sincero e inocente, mas que naquele momento parecia um eco ensurdecedor. Clara, aflita, se inclinou imediatamente para consolar a filha. Pegou a boneca do chão e a entregou de volta, acariciando os cabelos da menina enquanto sussurrava palavras de calma. O coração de mãe pulsava em desespero, não queria que Sofia sofresse, mas também sabia que cada lágrima da filha seria usada contra ela. E foi exatamente o que aconteceu. Marcelo, visivelmente irritado, bateu a mão sobre a mesa, o som ecoando no ambiente. "Isso é inaceitável!" gritou, a voz carregada de desprezo. "Essa é a prova de que a senhora não tem condições de estar aqui. Trazer uma criança para uma entrevista, isso é falta de profissionalismo absoluto." Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras penetravam fundo, como se arrancassem cada fragmento de sua confiança. Por um instante, pensou em se levantar, pedir desculpas e ir embora. Mas ao olhar para Sofia, soluçando baixinho, lembrou-se do motivo que a levou até ali, lutar por um futuro digno para ambas. Do lado de fora da sala, Camila observava discretamente pela pequena fresta da porta entreaberta. Ao ouvir a explosão de Marcelo e o choro da criança, não conteve o sorriso satisfeito. Para ela, cada segundo de constrangimento de Clara era uma vitória, um passo a menos de uma possível concorrente. Na sala, o clima tornou-se insuportável. Renata e Augusto, os outros diretores, desviaram o olhar,
desconfortáveis com a dureza de Marcelo. Clara, porém, ergueu os olhos marejados, tentando se recompor. A batalha contra o preconceito não era apenas profissional, era uma luta pela sua própria dignidade. O choro de Sofia ainda ecoava pela sala quando, de repente, a porta se abriu lentamente. O som discreto fez todos se virarem. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados e expressão imponente, entrou no ambiente. Usava um terno elegante, mas sua presença não se resumia à aparência, havia nele uma autoridade natural que fez todos se calarem de imediato. Era Henrique, o CEO da empresa, um nome respeitado não só por sua fortuna, mas também pela forma enigmática com que conduzia os negócios. Poucos o viam de perto, e a presença dele em uma entrevista era quase inimaginável. Clara regalou os olhos, surpresa e confusa. Marcelo, antes tão seguro, engoliu em seco, mas tentou manter a postura. Henrique fechou a porta atrás de si, caminhou devagar até a mesa e permaneceu em pé, observando cada rosto. Primeiro olhou para Clara e Sofia, demorando alguns segundos como se analisasse mais do que a cena, parecia ver além, algo que ninguém conseguia compreender. Depois, virou-se lentamente para os diretores. Silêncio, disse com voz firme, sem elevar o tom. Imediatamente, o ambiente ficou pesado. O choro de Sofia cessou como se a própria criança tivesse sentido o impacto daquela figura. Clara abraçou a filha com delicadeza, ainda sem entender o que estava acontecendo. Os diretores se entreolharam, visivelmente tensos. Renata e Augusto endireitaram as posturas, quase encolhidos. Marcelo, no entanto, tentou recuperar o controle. Senhor Henrique, não havia necessidade de interromper. Apenas estávamos avaliando. Mas Henrique levantou a mão, interrompendo-o com um gesto seco. Seus olhos, fixos em Marcelo, transmitiam uma mistura de desaprovação e desafio. Ninguém sabia ao certo por que o CEO estava ali, nem o que pretendia. O clima de humilhação parecia prestes a se transformar em algo muito maior, e o mistério em torno de sua presença aumentava a tensão a cada segundo. Henrique permaneceu de pé por alguns instantes, observando Clara com uma atenção desconcertante. O silêncio pesava, e todos os presentes aguardavam a próxima palavra dele como se estivessem diante de um julgamento. Então, em vez de abrir a pasta com o currículo de Clara, ele puxou uma cadeira, sentou-se diante dela e fez uma pergunta inesperada. Clara, conte-me, quem é você fora desses papéis? Clara piscou várias vezes, surpresa. Não sabia se tinha ouvido direito. Os diretores se entreolharam, desconfortáveis, e Marcelo não resistiu a soltar um riso sarcástico. Senhor, com todo o respeito, devemos avaliar as competências profissionais dela, não? Começou Marcelo. Henrique voltou o olhar gelado para ele e o interrompeu sem uma única palavra, apenas com a intensidade do silêncio. Marcelo se calou, engolindo em seco. Clara respirou fundo. Suas mãos tremiam discretamente. Ela não queria expor sua vida, mas algo no olhar de Henrique parecia sincero, como se realmente buscasse entender. Após alguns segundos de hesitação, sua voz saiu baixa, porém firme. Fui abandonada pelo pai da minha filha quando ela ainda era bebê. Desde então, tenho feito o impossível para sustentar Sofia. Trabalho onde consigo, aceito serviços temporários, passo noites sem dormir para dar conta. Muitas vezes precisei escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. A cada palavra, a sala mergulhava em um silêncio mais denso. Sofia, no colo da mãe, brincava com a boneca, sem perceber o peso daquela confissão. Clara continuou.
Não estou aqui apenas por um salário. Estou aqui porque preciso de uma chance real, para oferecer à minha filha um futuro melhor do que o que tenho conseguido sozinha. As palavras pairaram no ar como uma ferida exposta. Renata e Augusto baixaram os olhos, visivelmente tocados. Até mesmo Camila, do lado de fora, percebeu que a narrativa tomava um rumo que ela não havia previsto. Henrique não desviou o olhar de Clara. Seu semblante, antes enigmático, agora trazia um brilho diferente, como se aquelas verdades o transportassem de volta a um passado que até então mantinha guardado em silêncio. Por um momento, Henrique permaneceu em silêncio, como se estivesse reunindo forças para abrir uma porta que mantivera fechada durante anos. Seus olhos fixos em Clara denunciavam não apenas interesse, mas também uma identificação profunda. Quando finalmente falou, sua voz soou mais baixa e carregada de emoção. Clara, você me lembra alguém? Ele fez uma breve pausa e respirou fundo. Eu fui criado por uma mãe solteira. Ela trabalhava em 3 empregos diferentes para me dar comida, roupas e educação. Muitas vezes chegava em casa exausta, mas nunca deixou faltar o essencial, amor e coragem. As palavras caíram como um raio no ambiente. Renata e Augusto arregalaram os olhos, incapazes de esconder a surpresa. Marcelo, que até então se sentia confortável em seu papel de acusador, afundou-se discretamente na cadeira, como se tivesse perdido todo o controle da situação. Henrique prosseguiu, com o olhar distante, como quem revive lembranças dolorosas. Cresci ouvindo que ela não seria capaz. Que uma mulher sozinha não poderia formar um homem de caráter. Mas foi justamente ela que me ensinou disciplina, honestidade e determinação. Se hoje estou sentado nesta posição, é porque uma mãe solteira não desistiu de mim. Clara levou a mão à boca, emocionada. Não esperava ouvir algo tão íntimo de alguém tão poderoso. Sofia, sem entender completamente, apenas abraçou o braço da mãe, como se quisesse participar daquela revelação silenciosa. Do lado de fora da sala, Camila observava pela fresta da porta. Ao ouvir a confissão do CEO, seu semblante endureceu. Até então, acreditava que Clara estava destinada ao fracasso, mas agora percebia que o jogo havia virado. O plano de ridicularizar a candidata começava a ruir diante de uma verdade que ninguém ousaria confrontar. Na sala, o silêncio era absoluto. O peso das palavras de Henrique transformava a atmosfera. Já não se tratava apenas de uma entrevista de emprego, era um confronto direto entre preconceito e humanidade, e todos sabiam que nada seria igual dali em diante. As palavras de Henrique ainda ecoavam pela sala como uma ferida aberta que todos foram obrigados a encarar. Clara, com os olhos marejados, sentiu uma onda de alívio inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, alguém poderoso parecia compreender sua luta silenciosa. Não era pena, não era caridade, era reconhecimento. Sofia, em seu colo, sorria inocente, sem entender a gravidade do momento, mas a mãe sentia no fundo que aquele sorriso agora carregava esperança. Renata e Augusto, os outros diretores, trocavam olhares constrangidos. Era impossível negar que algo havia mudado. Marcelo, no entanto, permanecia imóvel, engolindo a raiva que o consumia por dentro. Ele jamais esperava ser confrontado publicamente, ainda mais pelo próprio CEO. Enquanto isso, do lado de fora, Camila caminhava pelos corredores, o salto de seus sapatos ecoando como um aviso de perigo. Ela já havia percebido que Henrique se inclinava a favor de Clara, e isso era intolerável. Não permitiria que uma mulher simples, mãe solteira e sem contatos, roubasse um espaço que poderia fortalecer ainda mais sua própria influência dentro da empresa. Com um sorriso venenoso,
Camila se aproximou de alguns funcionários e começou a plantar dúvidas. Em tom baixo, fingindo confidência, sussurrou: Vocês não sabem da metade, essa Clara está inventando histórias para comover. Aposto que a filha nem é dela, é tudo encenação para impressionar o chefe. Outros olhavam espantados, sem saber se acreditavam. O veneno espalhava-se rápido. Camila continuava: Imaginem só, se uma mulher assim entra na empresa, vai usar os dramas pessoais para conseguir tudo o que quiser. O boato se alastrava pelos corredores, criando uma atmosfera pesada de desconfiança. Clara, ainda dentro da sala, não fazia ideia da trama que se desenrolava contra ela. Estava concentrada em manter a dignidade diante dos diretores, sem saber que, do lado de fora, cada passo seu já era manchado por mentiras calculadas. O suspense crescia. A luta de Clara não seria apenas contra o preconceito declarado, mas também contra as sombras traiçoeiras que se moviam em silêncio. Henrique deixou a sala por alguns minutos, sob o pretexto de atender uma ligação urgente. Mas, na verdade, seus passos o conduziram pelos corredores da empresa. O que encontrou foi suficiente para transformar sua calma em fúria contida, funcionários cochichando, olhares enviesados e um fio de comentários venenosos que levava sempre ao mesmo nome, Clara. Ele ouviu com atenção, sem se identificar. Ela inventa histórias para se promover, murmurava um. A filha nem deve ser dela, arriscava outro. O CEO fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Era a confirmação do que suspeitava, alguém estava manipulando a situação. E não demorou para descobrir a origem, Camila, que circulava pelo corredor com um sorriso vitorioso, acreditando ter selado o destino de Clara. Quando Henrique voltou à sala de entrevistas, sua expressão era outra. Sentou-se, apoiou as mãos sobre a mesa e encarou os 3 diretores. O silêncio cortante antecipava o que viria. Antes de continuarmos, disse, a voz baixa mas firme, preciso esclarecer algo grave. Marcelo, confuso, tentou interromper. Senhor, creio que não seja necessário. É sim, Marcelo. Henrique cortou a fala com frieza. Descobri que uma de nossas funcionárias está espalhando mentiras sobre a candidata. Renata e Augusto franziram a testa, surpresos. Clara regalou os olhos, sem entender. Henrique continuou. Camila, movida por inveja e ambição, tentou destruir a imagem de Clara antes mesmo de avaliarmos suas competências. Criou boatos, manipulou percepções e tentou transformar uma entrevista em um espetáculo de humilhação. O impacto foi imediato. Renata e Augusto baixaram os olhos, envergonhados por terem se deixado influenciar. Marcelo engoliu em seco, incapaz de defender o indefensável. Clara, paralisada, sentiu a respiração faltar. Do lado de fora, Camila percebeu que algo havia dado errado. Seu nome ecoava entre as paredes da empresa não mais como sinônimo de poder, mas como marca de traição. Naquele instante, o castelo de confiança que ela havia construído desmoronava diante de todos. E, finalmente, a injustiça contra Clara começava a ser revelada. O ambiente da sala parecia suspenso no tempo. O silêncio era tão profundo que até o leve bater do relógio na parede soava como um trovão. Henrique se levantou, caminhou até a cabeceira da mesa e olhou cada rosto ali presente. Sua expressão carregava firmeza, mas também algo mais profundo, um peso de verdade que ninguém poderia negar. Chega de julgamento, disse, a voz clara e imponente. Hoje vi algo que muitos aqui não enxergaram. Vi coragem, vi dignidade e vi humanidade. Clara,
ainda abraçada a Sofia, manteve os olhos fixos em Henrique, sem saber o que esperar. Clara será contratada, anunciou o CEO. Não apenas por sua experiência, mas porque demonstrou algo que nenhum currículo é capaz de traduzir, a determinação de uma mãe que não desiste, mesmo diante da humilhação. Renata e Augusto assentiram discretamente, emocionados. Marcelo, sem palavras, desviou o olhar, derrotado. Henrique então se voltou para todos, incluindo os funcionários que se aglomeravam discretamente na porta, curiosos com o desfecho. Sua voz ecoou pelo espaço. O valor de uma pessoa não está em esconder sua realidade, mas em enfrentá-la com dignidade. Quem não entende isso, não entende o verdadeiro significado de liderança. As palavras pairaram como um ensinamento que ninguém ousava contestar. Camila, parada no corredor, perdeu o brilho arrogante do olhar. A máscara de poder havia caído, deixando apenas o silêncio constrangedor. Clara sentiu o peito se abrir em alívio. Lágrimas discretas escorreram, mas desta vez não de vergonha, eram de vitória. Sofia, percebendo a alegria da mãe, sorriu largo e apertou a boneca de pano contra o peito, como se comemorasse junto. Na recepção, os mesmos funcionários que haviam zombado de Clara agora baixavam a cabeça, envergonhados. Aquele momento não era apenas dela, era um espelho para todos. O clima pesado que antes dominava a empresa deu lugar a algo raro, esperança, humanidade e reconciliação. Clara não saía dali apenas com um emprego. Saía com a certeza de que sua luta, tantas vezes invisível, finalmente havia sido reconhecida. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditou de verdade que um futuro melhor para ela e Sofia estava ao seu alcance.